programa A Voz de Israel convida o bibliotecário Davidson Lopes deste outubro, que é um mês que se comemora, o Dia do Livro e também aspectos voltados para a leitura. E uma primeira pergunta para nós iniciarmos, Davidson, por que o brasileiro lê tão pouco? Bom, primeiramente a todos que ouvintes, o meu muito obrigado, boa noite. O brasileiro lê pouco por uma razão, porque nós não temos o incentivo para que o jovem, desde cedo, comece a leitura. E essa leitura, ela é importante para o seu desenvolvimento enquanto cidadão. Não apenas no ramo da educação, não atrelar a leitura apenas ao fator educacional, mas trazer a leitura para todas as atividades da nossa vida, do cotidiano. Por exemplo, se nós comprarmos um refrigerador, um fogão, virá um manual, e esse manual vai apresentar o funcionamento daquele material, daquele item que compramos. Então, quando nós falamos de leitura, devemos entender que ela não está apenas, repito, atrelada à educação, mas cria-se toda um envolvimento de que só deve ler as pessoas que estão estudando. Então, essa é a grande questão, incentivar, independente de estar ou não estudando, o jovem à atividade da leitura. Então, é por essa razão que hoje o brasileiro lê tão pouco. E uma questão, até importante isso, entre 2015 e 2019, houve uma redução de 46% no número de leitores no Brasil. São dados que estão em uma pesquisa. Agora, outro fator que me chamou a atenção diante do momento de pandemia é que de 2020 a 2021 tivemos um aumento de 56% de leitores. Então, parece que o fato de nós não estarmos socializando com os amigos, com os colegas e tendo atividades profissionais de forma tão exaustiva, nos possibilitou a fuga. E uma dessas fugas foi a leitura. Então é importante, o dado que eu fiquei realmente bem interessado em colher essas informações. Por quê? Porque mostra que se houver um trabalho, se houver um incentivo, a leitura vai acontecer de forma mais constante. Porque a leitura, mesmo nas redes sociais, ela precisa existir, até para podermos compartilhar aquela brincadeira, um meme que chama hoje, não é isso? A gente precisa ler, entender e saber se aquela é a mensagem que nós queremos passar. Então, o que eu digo sempre, as pessoas precisam aprender a ler da seguinte maneira: busquem a leitura que te agrada. Se eu gosto de automóveis, eu vou buscar um periódico, uma revista, ou então um texto na internet que trate sobre essa temática. Então, a partir do momento que eu começo a ler sobre as coisas que agradam o meu estilo de vida, automaticamente eu vou estar ampliando as possibilidades de buscar outras leituras, outros temas. Então, a internet, ela também requer a leitura. O que muda é o suporte. Ou seja, eu não vou ter aquele material impresso, a revista no papel, o livro de papel. Eu vou ter uma tela na qual estarão contidas as informações. E é por isso que eu digo sempre, meus amigos e amigas da rádio, que a importância de você ler é a seguinte: quanto mais eu leio, mais conteúdo eu tenho para produzir novos materiais, para produzir novos conteúdos. E assim que acontece a evolução da humanidade, através dos registros da época do papiro, depois a imprensa que surge, com a questão das impressões, do livro impresso, do registro impresso. Então hoje nós temos esses recursos informacionais tecnológicos da internet, que também exige que você produza texto. E para ser um bom escritor, para ser um bom narrador, no sentido de ter vocabulário, é preciso ter o conteúdo da leitura. Então, a internet, ela também é um fator, sim, que pode ajudar. O fator social, ele é, sim, um fator bem pesado nessa questão. Por uma razão: o livro custa caro.
E o momento que nós vivemos no nosso país, né, e que não é uma novidade, já é algo recorrente, o nosso sistema econômico ele vem de sobressaltos, você não consegue estabelecer um equilíbrio, as pessoas terminam se privando de alguns itens. E, infelizmente, um dos recursos que se corta é a questão da compra de livros. Então, o fator social impera sim. Enquanto as pessoas de um maior poder aquisitivo têm a oportunidade, a possibilidade de fazer aquisição de livros, as pessoas mais humildes têm que optar por comida, por coisa essencial. Então, a leitura termina ficando à parte. Então, esse é um fator sim que pesa bastante. Em relação a essa questão da cultura, evidentemente acontece, porque se eu não tenho o pai e a mãe como referência, eu não vou criar aquele hábito, porque o ser humano ele vai se desenvolvendo através de exemplos. E se na minha casa eu não tenho um exemplo de ver meu pai e minha mãe tendo o hábito de leitura, eu não vou dar prosseguimento àquilo, a não ser que seja um ponto fora da curva, como acontece. Alguns jovens que, de alguma forma inexplicável por um dom ou por uma outra questão, se apaixonam pelo hábito de ler e busca, né, alternativas para fazer aquilo. Eu sou um pouco mais antigo, sou do tempo que eu via as pessoas sentadas nas praças, folheando o jornal, fazendo uma leitura do jornal, coisa que a gente não vê. O jornal está extinto, o jornal impresso. Hoje você tem os grandes jornais de outrora, como o A Tarde, o Correio da Bahia, a Folha de São Paulo, no formato digital. Ele continua ali. Ele traz muito mais mídia, ele traz muito mais recursos do que aquele jornal impresso. Porém, as pessoas não têm mais aquele hábito de sentar-se em algum local para fazer essa leitura. Exatamente esse mundo capitalista, esse mundo da pressa, esse mundo do tudo para agora, faz com que as pessoas esqueçam o prazer de sentar meia horinha que seja, 30 minutinhos, para poder folhear, mesmo que digitalmente, através dos recursos tecnológicos. Você tem esses aparelhos, né, que você pode baixar o livro ou um periódico para fazer a leitura. Nem isso as pessoas estão se dando mais o luxo em virtude do tempo, da pressa e da necessidade de produzir. Só que para produzir eu preciso ter bagagem, preciso ter conteúdo. E como é que eu adquiro esse conteúdo? É a leitura. Então não adianta, gente. Meus amigos e minhas amigas, leitura é fundamental para a evolução da sociedade. Perfeito. Boas, realmente, explicações aí. Fez todo um panorama aí discursivo, digamos assim. O senhor, como profissional da educação, poderia apontar caminhos para a melhoria desse quadro? Sem sombra de dúvidas. Um deles são políticas públicas voltadas para que as pessoas de poucos recursos tenham acessibilidade à leitura e à aquisição de materiais, a disponibilidade de bibliotecas, que antigamente nós tínhamos as bibliotecas centrais, as bibliotecas de bairro, que traziam esses periódicos, esses livros disponíveis à comunidade. Isso sumiu. Sumiu porque as políticas públicas não têm interesse em manter as pessoas com a consciência de cidadania, porque pessoas que têm o hábito da leitura, que conhecem os seus direitos, são pessoas inquietas, são pessoas que cobram. E isso dentro de um mecanismo social atual, talvez não seja tão interessante para a manutenção de algumas coisas que acontecem dentro do contexto, digamos, hoje social e econômico. Não é interessante. Então, seria o primeiro ponto: políticas públicas voltadas para o acesso à informação. Eu digo sempre, Davidson, mas as bibliotecas só vão ter livros? Não, pode ter o computador, o notebook ali com um acesso a algum item de leitura. Não é só o livro físico, a revista impressa. Também pode ter computadores, notebooks e qualquer outro recurso que tenha o conteúdo digital para que o jovem, o adolescente, a criança, os mais velhos possam ir na biblioteca fazer o consumo daquele material. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, enquanto educador, enquanto agente educacional, eu digo sempre, também passa por nós, professores, incentivar a leitura. Mas como poder incentivar a leitura? Davidson,
enquanto professor, faz a seguinte mecânica. Eu trago um artigo para os meus alunos e no momento da aula nós discutimos aquele artigo. Eu não digo, leia esse artigo e deixo ali naquele patamar. Não. Nós, no próximo encontro que temos, realizamos um debate e a partir daquele debate, o aluno ele vai tendo interesse pela leitura, porque ele se sente participativo. Ele não é apenas um agente só receptivo, ele também é um agente emissor naquela discussão. Então isso acontece através da leitura. É o que eu posso dizer a vocês. Incentivar não é um processo fácil, é difícil. E lutar contra todo um sistema também é muito, muito, muito complicado. Mas se nós não tivermos a iniciativa, infelizmente nós vamos para um processo da falta de memória, da falta de conteúdo e da falta da capacidade de criar. Porque para criar é preciso